A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de Discipulado número 2. Você está na aula de número 7, o discípulo e o perdão. Acompanhe comigo o texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Na aula de hoje, vamos entender o significado do perdão, a importância dele e a aplicação dele em nossas vidas. Para entender o que é perdão, primeiro você precisa entender o seu nascedouro. Onde nasce o perdão? Para entender o que é perdão, primeiro você precisa entender o que é ofensa. E nós temos que voltar na criação do mundo. Em Gênesis, capítulo 1, narra a criação do mundo. Nos 6 primeiros dias, Deus criou o mundo e tudo que neles há, incluindo o ser humano. Tudo criado por Deus na perfeita ordem. A partir do momento em que esta ordem é deturpada, e ela é deturpada quando o homem, representados na figura de Adão e Eva, tentam contra Deus. Eles desobedecem a ordem de Deus. A ordem é clara. Vocês podem comer de tudo que tiver neste jardim. Não coma, não lance mão do fruto do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente neste fruto que eles foram. Ao consumi-lo, estava consumada a desobediência. A desobediência ela é um agravo, ela é um pecado e ela é uma ofensa, porque o Deus bondoso, o Deus criador, o Deus Senhor, disse não faça. E o homem o fez. A partir daí nasce uma ofensa, onde o ofensor é o ser humano e onde o ofendido é Deus. Há um desagravo, há uma desobediência. Nascendo a ofensa, nasce também a oportunidade do perdão. O que é, pois, o perdão? É você ignorar esta ofensa. Ou, colocando em outras palavras, o perdão é quando você não faz questão de que a ofensa seja reparada. Porque toda ofensa precisa ser reparada. Quando uma injustiça é cometida, a justiça precisa prevalecer. A justiça precisa ser feita para que a injustiça seja paga. De sorte que a Bíblia vai dizer em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, eles mereciam morrer. A humanidade inteira merecia morrer. Mas entra o perdão de Deus, onde a humanidade não precisou, não precisa morrer pelo seu pecado. Deus emite o seu perdão. No entanto, o salário do pecado é a morte. Existe um pagamento pelo pecado. Este pagamento ele acaba sendo feito por Jesus. Deus, em seu infinito amor, vai nos dizer João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, o evangelista ele não tem uma palavra para expressar o tamanho desse amor, ele diz de tal maneira Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito em sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, esta ofensa ela foi paga por Jesus, e o perdão é emitido a todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor da sua vida. Deus não fez questão de cobrar do homem esta ofensa.
desde que o homem aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque foi Jesus quem cobriu por este sacrifício. Deus, então, emitiu o perdão para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O perdão nasce, então, como consequência, como oportunidade da ofensa. Sendo Deus um grande perdoador. Por isso o texto de Colossenses 3,13 vai dizer: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, fazei vós também. Deus não apenas dá o perdão para o homem, como ele exige que o homem faça o mesmo pelo seu semelhante. A oração dominical, a oração modelo, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, vai dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Da mesma forma que Deus ele foi ofendido e ele perdoou, da mesma forma nós, seres humanos, entre nós, semelhantes, em dados momentos, nos ofendemos. Em dados momentos, fazemos agravo um contra o outro. E o esperado, da parte de Deus, é que você emita o perdão. Por isso é tão importante uma aula de discipulado a respeito da importância do perdão. Somos humanos. E como humanos, falhamos. Como humanos, erramos. E em dado momento, nós cometemos algum agravo contra outra pessoa. Ou sofremos algum agravo de outra pessoa. Neste momento, quando acontecer, e ele acontece, há necessidade da reconciliação através do perdão. É uma necessidade. Deus não vê isso como uma condição, ele vê isso como uma obrigação. Por quê? Ele, sendo Deus, perdoou e perdoa o homem. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são a causa de nós não sermos consumidos. Está lá em Lamentações de Jeremias. Se ele nos perdoa, ele espera que nós também perdoamos, como está escrito em Colossenses 3,13 e como está prescrito na oração modelo. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós não perdoarmos, Deus também não perdoará as nossas. Logo, você começa a entender a importância do perdão. Pense comigo, o que era mais caro? O pecado, o agravo que o irmão tem contra mim, o agravo que eu tenho contra o irmão, ou o agravo que eu e você tínhamos contra Deus? O que pesa mais na balança? Para você descobrir, eu vou voltar em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para cobrir o meu pecado e o seu pecado, para cobrir a minha ofensa e a sua ofensa, Jesus desceu dos céus, habitou entre os homens, nasceu entre os homens em carne, viveu entre os homens e morreu com morte de cruz. Foi necessário Jesus, em uma figura humana, morrer para cobrir a minha e a sua culpa. Existe algo mais caro que a vida de Jesus? Então, se você fizer esse paralelo, você vai entender que o pecado que eu e você tinham contra Deus é maior do que qualquer agravo que um irmão tenha contra você. Por mais pesado que tenha sido. Deus foi o maior ofendido da história.
E ele perdoou. Ele espera que nós façamos os mesmos, senão nossas orações não são nem ouvidas. A oração modelo fala isso. Perdoa os meus pecados como eu perdoo aqueles que têm pecado contra mim. Mas se eu não perdoo aqueles que têm pecado contra mim, como eu vou chegar para Deus e pedir perdão dos meus pecados? E como esse perdão será liberado? Será hipocrisia da minha parte se eu orar? E Deus, ainda que eu ore, Deus não perdoará. Deus não perdoará. Em Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 33, há uma parábola onde Jesus fortalece ainda mais esse entendimento. É a parábola do credor incompassível. Me permita ler para você. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis acertar contra os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Não foi apenas mandar embora. Poderia mandar embora e dizer: você me paga em 15 anos. Não, ele mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 10 denários. Lembra que ele devia ao rei um valor bem maior, 10.000 talentos. Esse aqui devia 10 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que aconteceu, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor entregou aos carrascos até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoar cada um a seu irmão as suas ofensas. Você entendeu a história? O camarada devia bastante, foi perdoado pelo rei. Perdoou a dívida, foi solto. Ele encontrou outro que devia a ele um valor bem significante, perante o que ele devia, mas ele não perdoou. Os conservos, vendo tudo isso, vendo a injustiça, foram lá e contaram ao rei. O rei, então, anulou a decisão que tinha feito e o colocou na cadeia até que ele pagasse tudo o que devia. A dívida voltou. Dívida perdoada voltou. Porque quando o perdão não é exercido, todo o peso da culpa ele volta novamente para você. Esta é a grande importância do perdão. Então, na aula de hoje, você entendeu o que é ofensa, a origem do perdão, como Deus trata isso, por meio de quem somos perdoados, que é a pessoa bendita de Jesus e a sua graça, e o perdão que devemos exercer no mesmo modelo que Deus exerceu conosco. As consequências é a liberação de todo o peso. E se não fizermos, todo o peso recai novamente sobre nós. Guarde então esses versículos que eu lhe falei, Mateus 6,12, João 3,16, Mateus 18, do verso 23 ao verso 33, Colossenses 3,13. Eles são a base do cristianismo para aquilo que entendemos e conhecemos como perdão. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa e a sua família.